Olá, pessoal do Pensa Alto Podcast, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez convidei a Marcela. Faz essas conexões de carreira, de jovens com primeiro emprego, e é sobre isso que a gente vai conversar. Como que o jovem encontra seu primeiro emprego? E ela falou que tá sobrando emprego, né? Para mim tá faltando, mas se ela disse que tá sobrando, ela vai mostrar o caminho aí Das pedras. dessas vagas. Marcela, obrigado mais uma vez. Marcela Butas, obrigado mais uma vez por estar aqui no podcast, no Pensar Alto Podcast. Estou muito feliz em estar aqui novamente com vocês, do Pensar Alto. Rodney, meu amigo, super parceiro. Espero estar sempre com vocês aqui, divulgando coisa boa, emprego, falando sobre mercado de trabalho e tudo que interessa aos nossos telespectadores e ouvintes. Bem, o pessoal da internet já clicou aqui, quer saber, primeiro emprego. Do que a gente está falando primeiro emprego? A gente está falando para jovens, para adultos, para uma mulher, para um homem que nunca trabalhou? Qual é a essência Essa definição, do né, do primeiro primeiro emprego. emprego? O primeiro emprego é para quem realmente só estudou até então, então a gente pensa numa pessoa entre 15 a 25 anos, Nossa. porque a gente está falando um pouco para o jovem que está buscando o primeiro emprego no ensino médio, né? Ou no ensino médio técnico, e tem alguns jovens que estudam fazem o ensino médio regular e só vão trabalhar mesmo efetivamente no primeiro estágio na faculdade. Isso ocorre no primeiro ou no segundo ano. Então, por isso, esses 10 anos, né, uma década, se você pensar entre 15 a 25 anos, porque é a idade que o jovem tem essa inserção no mercado de trabalho. Dependendo, claro, da vontade dele. Você falou que tem o ensino técnico e o ensino regular. Você falou, Sim, quem faz ensino regular consegue emprego? consegue. Também tem. Também o estágio do ensino médio é para o ensino médio e para o ensino médio técnico. Geralmente, o jovem hoje ele pode trabalhar, ter carteira assinada a partir dos 14 anos, né? E aí, então, nos 14 anos, 14 e 15 anos, o jovem ele está no primeiro ano do ensino médio. Então, tem algumas vagas já voltadas para esse jovem. E hoje a gente tem o ensino médio técnico que na verdade assim, ele é super antigo, né, gente? O ensino médio técnico, super famoso. Eu acho que ele ficou um tempo assim meio Esquecido. sonolento, Esquecido. esquecido, e de uns tempos para cá, após a pandemia, essa questão do ensino médio técnico voltou com muita força e está mostrando que o jovem ele pode sim entrar no mercado de trabalho mais cedo diante do ensino médio técnico com conhecimento e aí, claro, desdobrar a carreira dele de uma forma muito mais fácil e ganhando muito mais. Para quem não sabe, a Marcela é professora de escola técnica, de ensino médio técnico, Do e por isso Estado. é do estado, e por isso que eu a convidei. E quando você fala que existe emprego para os jovens, né, dessa década, fica uma década estudando, deve ser bom, né? Fora que estudou antes, né? É mais do que uma década. Ele começa com 6, vai até o 25, então são 2 décadas estudando. Isso pré-escola, é bastante tempo. Quando você fala que tem emprego para essas pessoas, esses jovens, é emprego aqui em São Paulo, onde a gente está gravando esse podcast, ou é emprego no Brasil? Hoje eu falo no Brasil, porque eu trabalho com algumas instituições que auxiliam na empregabilidade do jovem, né? Então, essas ONGs, né, organizações não governamentais que eu vou citar aqui, elas, por exemplo, CIE, NUB, é Brasil, né? Então, a Espro também é Brasil. A gente tem o PROA, porque a gente tem uma divisão. A gente tem algumas instituições que trabalham só com ensino médio com ensino público, né? Então, as escolas estaduais. E tem as outras instituições que aí elas trabalham também com a rede particular. Então, tem essa divisão, né? Mas, de qualquer forma, o empregador, ele oferece as vagas independentemente se o jovem está inserido na rede pública ou na rede particular. Quando você fala que o jovem pode ter carteira assinada a partir dos 14, a gente está falando da condição de aprendiz. E Aprendiz, tem uma menor lei, e aprendiz, tem uma isso. lei que fala que o aprendiz vai dos 14 até os 29? É isso? Olha, Eu não sei, aí eu não não tenho sabe? conhecimento assim específico Mas da 14 lei. anos pode trabalhar. 14 anos pode.
Isso, menor aprendiz é a partir dos 14 anos. Eu tenho meu filho, né? Então isso que é legal. A gente tá conversando com os pais, os responsáveis. Tem meu filho, meu sobrinho, e ele começou a fazer o ensino médio. Eu vou procurar a Marcela. A Uhum. Marcela Butazzi, inclusive os contatos dela, vou deixar aqui para você conversar com ela com mais detalhe. Procura a Marcela, como que você coloca esse jovem no mercado de trabalho? Como que funciona toda essa dinâmica? Bom, a gente tem dois tipos de dinâmica. A dinâmica pela consultoria, né? Porque eu tenho uma empresa, uma consultoria de RH, e essa divisão de outplacement, que na verdade a divisão de outplacement é recolocação profissional, mas eu também atendo orientação vocacional e essa questão da inserção do primeiro emprego do jovem. Que aí é o que a gente falou. Marcela, quem você atende? Qual que é seu público? São os jovens de 15 a 25 anos. O que a gente faz? A gente tem uma conversa com esse jovem para entender, ele está estudando, qual universidade, faculdade ele deseja fazer, os sonhos dele e o que ele quer naquele momento específico. Então, precisa de um currículo. De cara, uma confecção de currículo. Hoje a gente tem alguns modelos diferentes dos tradicionais da nossa época, viu, Rodney? Sim, Né? máquina da datilografia, que era o meu. Na verdade, datilografia. Hoje o currículo ele é em uma página, pode ser coloridinho, pode ser diferente. Então o jovem precisa um currículo bem definido, né, bem elaborado. Também, se ele tiver interesse, ter sim um perfil na maior rede corporativa do mundo, Qual que que eu é? falo tanto, o Ah, LinkedIn. não é Instagram? Não, Não, né? não, Não é não. Instagram. Mas o pessoal Ainda. pode. Não é TikTok? Então, eles amam o TikTok, Mas né, não pode fazer isso, não gente? pode confundir, né? Mas não pode confundir. Hoje a gente ainda segue algumas. Acho que segue a tradição do mercado de trabalho, que é Uhum, um currículo vitae, que uhum. pode ser em Word, gente, pode, tranquilo. Só que hoje a gente faz no Canva. Ah, Hoje a é. gente tem alguns sites que eu posso falar, Pode falar, Rodney. claro. O Canva é sensacional. O As Canva, nossas capinhas de YouTube vão tudo pelo pelo Canva. Canva. E o É. Canva tem a versão gratuita e paga. Mas assim, como eu estou dando dicas para vocês e às vezes o dinheiro tá curto, então eu tenho que dar dicas gratuitas, né? Claro. O Canva é gratuito. A gente tem alguns, eu gosto muito do Meu Currículo Perfeito. Ele é um site também que monta currículo e ele cobra de 3 a 5 reais. Eu Só acho isso? só É isso. E baratinho. eu acho super válido, sabe? Tem Claro. uns templates de currículo bem montados. Então, tô deixando aqui, porque às vezes o pai às vezes pode, claro, contratar uma coach, uma psicóloga, né? Uma mentora de Mas carreira. será que contrata, Marcelo? Ah, Pode? Pode. pode, Não, mas pode. isso é caro, né? Então, depende do que é caro, né? Porque hoje um jantar pode ser o mesmo valor de um jantar é o valor de uma sessão estruturada com uma profissional especializada. Então, aí é o que eu falo para os meus alunos e para os meus clientes. Tudo depende do seu objetivo, aonde você quer chegar. Mas você falou do currículo, uma página. Você acha que no currículo a gente consegue mostrar quem é o candidato para aquela empresa? Porque todo mundo quer trabalhar numa empresa grande hoje. Ninguém quer trabalhar numa empresa pequena. Então, Faz sentido isso que eu estou falando? faz, mas hoje para os jovens, é o que a gente estava aqui nos bastidores conversando, hoje tem mais emprego, mais oportunidades para o jovem que está ingressando no mercado de trabalho do que para um profissional de 40 anos, por exemplo. Eu já dei uma entrevista aqui sobre inserção não, né? Recolocação no mercado após os 40 anos, e aí a gente tem alguns desafios. Aqui para o jovem, olhando, porque além de dar aula, eu dou aula de manhã no estado e sou coordenadora do ensino médio técnico. E à noite eu também estou na faculdade dando aula. Então hoje eu olho, tanto de manhã quanto de noite, as possibilidades de estágio e de emprego que são oferecidas para o jovem que está começando a carreira. Então tem. Eu ia brincar aqui. Tem. Gente, eu vou até colocar meu óculos de sol, Ai, hein? meu Deus do céu. Tem um sol para cada jovem. Gente, um sol para cada jovem. Ou seja, tem um ou dois, três empregos para cada jovem brasileiro. Basta você querer trabalhar e fazer uma vida diferente para você. Ou seja, ajudar em casa,
ter dinheiro para pagar sua faculdade, ou enfim, morar fora, estudar. Eu digo estudar fora do país, sabe? Fazer um intercâmbio, ou ter sua casa própria. Mas, Marcela, você não está sonhando? Porque você fala, morar fora do país, ter sua casa própria, tá cheio de emprego para jovem e para quem tem mais de 40 anos não tem. Será que isso não é um contrassenso? Porque o jovem vai entrar com salário bem menor que de quem tem 40 anos, que provavelmente tem uma família constituída e tem outras obrigações financeiras. Faz Sim, sentido o que eu estou falando? faz, mas como eu tô na frente, né, trabalhando todo santo dia com o mercado de trabalho, eu vejo que o jovem hoje tem uma possibilidade boa de entrada no mercado de trabalho com um salário hoje, uma bolsa auxílio varia de 1.000 a 3.000 reais, dependendo do curso, né? Então, se a gente pega uma área de tecnologia, essa é a média, tá? A administração ou logística, a gente também fica entre 1 e 2 mil reais. E o que que acontece? Hoje, dos 20, vamos supor, tá? Vou dar um exemplo aqui para até responder a sua pergunta. Hoje, se a gente sai para ir no mercado, na farmácia, ou até a gente não presta, a gente contrata algum serviço, você pode perceber que 70% da força de trabalho que está nos atendendo, ela está entre 20 e 35 anos. É todo mundo que está no front, atendendo nos atendendo, na Sim. verdade, né? Então, eu percebo que, claro, após os 40 anos, a gente já tem um cargo de liderança, ou algumas pessoas acabaram migrando, né, para a prestação de serviço, devido à ausência de vagas. Então, quando a gente tem 40 anos, o mercado ele se divide em prestação de serviço ou mercado corporativo, mas questões executivas e de liderança. Agora, área operacional, área de atendimento e de um nível júnior, pleno e sênior, aí vai tanto do ensino médio até que aí a pessoa tem 17, 18 anos, até os seus 30, 35 anos. Hoje, se você olhar no mercado, quem contrata e da idade da pessoa que está sendo contratada é nessa média. Hoje os governos, tanto o federal, os governos estaduais, municipais, têm muitos auxílios e vários programas de políticas públicas. E o que a gente tem visto ultimamente é muito auxílio para a educação, não só para o professor, não só para a escola, mas para o aluno O aluno permanecer permanecer na na escola. escola. Esses auxílios, que muitas vezes podem superar os Os valores valores do estágio. de um estágio, do primeiro emprego, eles auxiliam ou prejudicam num olhar mais longo e não do fato, De do uma aluno. vulnerabilidade social. Isso. Qual a sua Exatamente. interpretação sobre os programas sociais nesse aspecto exclusivo de dar dinheiro, ou, claro, cumprindo os requisitos dos alunos, Conceder, né? conceder, dar dinheiro, Conceder essa conceder. bolsa. É, Eu acho que pode deixar o jovem em dúvida, porque o que que acontece? A gente hoje a gente tem uma instabilidade econômica dentro do nosso país, que é fato. E aí realmente o jovem ele tem uma capacidade de sonhar com a carreira dele, com quanto ele quer ganhar, assim eu digo expectativas, né, para o futuro. Se ele tem uma bolsa auxílio, ele garante aquele dinheiro até sair da escola, até completar o ensino médio. Só que hoje, querendo ou não, é o que eu estou comentando com vocês. Bastante, a gente tem uma oferta muito grande no primeiro emprego, no menor aprendiz, no estágio em nível técnico. Então, o que que acontece? Às vezes ele perde uma oportunidade porque ele recebe aquele incentivo, mas ele poderia ganhar igual ou um pouco mais e já estar ativamente em movimento no mercado de trabalho. Por quê?
Porque aí, por exemplo, se ele fica ali ganhando aquele valor, claro, ajudando em casa, pagando suas contas, ele vai entrar no mercado de trabalho depois. Agora, se ele olha uma oportunidade e fala, poxa, eu vou ter um futuro diferente, estarei em movimento, eu posso ter uma promoção mais rápida e duplicar, triplicar o meu salário. Só que aí talvez ele não pense nisso e opte por ficar com um incentivo. Então, o incentivo, às vezes, ele pode. Ele não vai prejudicar o jovem, mas a carreira dele pode ter um movimento diferente. Marcelo, você usou um termo aqui, eu anotei. Você falou que o jovem pode sonhar em querer ter coisas, sou eu que estou falando, mas você falou, pode sonhar. Você trouxe esse Ele verbo. deve sonhar, Ele deve né? sonhar, criar expectativas, e como que uma pessoa de uma classe C, de uma classe D, que está nos assistindo, cujos pais não tiveram oportunidade de viajar para fora do país, não tem um carro melhor, o recorte de sonhos dele é muito limitado ao que ele vai ganhar. Se você participa de grupos sociais, onde esses grupos já viajaram, né, parte desse grupo de pessoas já viajaram para a Europa, América do Norte, para a Ásia, tiveram acesso a outras culturas, ele pode sonhar e ele consegue identificar que eu vou trabalhar, vou ser uma força produtiva, porque eu quero viajar para a França, quero viajar para a Para os Estados Inglaterra, os Estados Unidos. Unidos, Canadá, qualquer outro país, para o Japão, conhecer outras culturas. E se ele participa desse grupo social, tudo bem. Mas como ele vai criar expectativas? Porque no final, os auxílios e o primeiro emprego é o mesmo o que vai entrar no bolso dele. Para que eu vou criar um movimento se eu não crio um movimento e recebo a mesma coisa? Como que você Mas então, interpreta? como que eu vejo isso, né? Hoje eu dou aula na rede pública. E eu posso afirmar para vocês que a rede pública, ela oferece todo o suporte para o jovem brasileiro. Aí você vai falar, nossa, Marcela, por que que você está falando isso? Porque eu estou há um ano no ensino médio técnico da rede estadual de São Paulo, né, do governo de São Paulo, e o aluno, ele tem bons professores, tem a merenda, ganha uma caixa, gente, uma caixa com caderno, com estojo, com lápis, com tudo. Então, assim, tem material, tem bons professores, tem a merenda. Hoje, dentro da rede pública, a gente tem uma prova que o aluno faz desde o segundo ano ele já faz o simulado, no terceiro ele já faz essa prova para passar direto para a USP, para a Unesp, para a FATEC. E além disso, eu também fiquei sabendo que tem um movimento dentro da rede pública que, mediante as notas dele, ele tem programas de intercâmbio, que ele pode, no nono ano, é, simular, né? Simular não, fazer o interesse de passar o ensino médio em outro país. Então, olha que legal. Eu fui, assim, comecei a trabalhar no estado e comecei a visualizar tantas oportunidades que não são faladas, mas que existem para o jovem da rede pública. Que aí, então, é esse cenário que a gente está conversando hoje. O que a gente vê na imprensa, ou pelo menos o que a imprensa noticia, ela não fala disso. Acho que o podcast, vários podcasts, têm essa função de levar informação, levar conhecimento, propagar coisas boas. Mas quando a gente pega as grandes mídias, o que a gente vê de alunos e professores é aluno batendo em professor, aluno discutindo com o professor, e você está trazendo um outro cenário. Porque Não conflita? Ou não? então, é porque depende também da gestão da escola, eu acho que tudo isso, né? Eu tô com um olhar dentro das escolas que eu atuo, mas eu também acho que é dever de todo pai e mãe olhar as escolas públicas, quais são as melhores do ranking do seu bairro, e sim ir atrás de uma vaga para ele, né? Dentro de uma escola melhor, de uma escola referência. Hoje a gente tem o ensino médio técnico dentro das escolas do estado, que foi uma iniciativa, né, do nosso governador de 2 anos para cá, mas a gente também tem as ETECs, né? A gente não pode esquecer das ETECs,
que quando a gente fala de CIEE, o CIEE, por exemplo, ele enaltece os diretores da ETEC, porque as ETECs estão aqui, como eu posso dizer, eu não sei agora quantos anos a ETEC tem em São Há Paulo, bastante mas é há tempo. muito Quando eu tempo. tinha 15 anos, eu prestei o vestibulinho. Aí, Então ó, você já mais sabe, de né? 35 anos. Mais de 35 anos. E o Calcula, quanto cara. as ETECs já mudaram a vida do jovem brasileiro. Sim. Então, hoje, é isso que eu tô falando. Além da oportunidade de emprego, o jovem tem oportunidade de estudo. E o estudo muda a vida da pessoa. Você sabe disso. E eu sei também. Então, o que eu quero passar nesse podcast é: o jovem hoje ele tem a possibilidade de estudar, se ele quiser, mediante uma rede pública, mediante as notas dele, alcançar voos maiores, ele tem todas as possibilidades. Mas ele tem que entender o que que é um voo maior. Esse é um ponto. Se a pessoa não sabe o que é o Museu do Louvre, pessoalmente, como ele vai querer visitar o museu? Ah, O mas hoje eles museu lá. sabem. Mas você sabe só pela internet, ele não Tudo viajou. bem, mas então aí eu Mas ele acho não. que a internet Você acha que ajuda? possibilita. Os meninos todos gostam dos jogadores de futebol, do Neymar, ou do Messi, ou outros assim. É porque eu ouço o que eles falam, né? Na verdade, como eu trabalho com isso, tanto na consultoria quanto na sala de aula, eu ouço o que eles querem ser, o que eles querem fazer, para onde eles querem viajar. Eu acho que a internet faz com que Eu acho que ele tenha, desperta isso. desperta assim a vontade de viajar. Só que Mas de ainda, conhecer fisicamente, não conhecer virtualmente. não, fisicamente, Fisicamente. fisicamente. A única coisa que eles precisam entender que aí quem vai fazer esse caminho são eles mesmos, né? Não é o pai, não é a Porque mãe. às vezes o pai e a mãe, eles não estão lá para incentivar. Alguns incentivam, outros precisam trabalhar, estão dentro dessa rotina, né? E aí, assim, a vida hoje está muito diferente, né? Falar em vida diferente, Marcelo, você trouxe aqui uma frase de impacto, né? Até uma frase para a gente fazer um corte aqui, né? Que o estudo muda a vida, né? Você falou, "Ah, eu conheço, eu não sei nada disso daí, por isso que eu estou Ah, perguntando, não, não, que eu o quero saber Rodney como não pessoas sabe. inteligentes. Cara, mas o estudo muda a vida, a cultura muda o comportamento, o estudo te dá outras possibilidades, mas a gente está falando de gerações, né? Gerações diferentes. A minha geração talvez quisesse um único emprego, ter três empregos na minha vida é vergonhoso, porque eu não dei certo. Hoje, a geração Millennium, né? milenial, né, o millennial, Millennial. né, que é a geração após o ano 2000, que está fazendo 20, 25 anos agora, ela acha, pelo menos o que eu leio, é que quanto mais emprego eu tiver na minha carreira, mais sucesso eu tenho, que confronta com a minha geração. Se eu tivesse três empregos na minha carreira, na minha vida, eu falhei. Cara, como que o estudo muda a vida na sua percepção de gerações diferentes? Antigamente era geração Z, geração Y, agora Era vai baby milenial. boomers, X, A Baby Y. Boomer Pegando até a minha geração, que é a Z, nascidos de 1981, 82 para frente, o que que acontece? Nós já éramos, como eu posso dizer, não tínhamos escolha, né? Nós tínhamos que estudar. Hoje, por isso que eu falei que o pai e a mãe do atual, dos anos do ano 2025, ele é diferente. Ele às vezes até concede mais escolhas para o jovem, né? Que isso eu acho ruim e bom, e é um outro podcast para vir falar aqui, de repente, como futura psicóloga e com uma psicóloga aqui me auxiliando para a gente falar sobre isso. Mas nós da geração X e Z, nós não tínhamos escolha. Nós tínhamos que estudar, mesmo rede pública ou rede particular, ter boas notas, passar no vestibular, escolher uma faculdade e seguir aquele caminho e pronto. E não tinha nem choro nem vela, né? Choro nem vela, eu quero dizer, o pai e a mãe, eles instruíam, e se nós fôssemos sábios, nós seguíamos sem objeções. Vocês entenderam isso que eu quis dizer? mas você acha que isso é errado?
Não, eu não acho que está errado. Então tá errado o atual. O atual hoje eu acho que está muito solto, na Tá. minha singela opinião. E aí, quando você deixa um jovem solto, que ainda está com a sua maturidade em construção, né, a sua inteligência emocional, ele pode se perder no meio do caminho. Eu acho que aí é o perigo que temos hoje. Por isso que é, hoje a gente continua com um colégio dando todo o suporte, que pode ser um colégio da rede pública ou privada, e eu gosto de deixar isso bem claro. Só que aí os pais ainda precisam monitorar esse jovem, Rodney. Mas o colégio da iniciativa privada só quer que o aluno dele passe num vestibular, de uma USP, de uma Unicamp, de uma federal. Não está formando para o mercado de trabalho. Não conheço isso. Você conhece? Alguns colégios referência em São Paulo, hoje, por exemplo, a gente tem algumas disciplinas que são os itinerários, é a nova grade do ensino médio, que ela também ajuda o jovem a pensar em projeto de vida, educação financeira, cidadania digital, educação digital, coisa que nós não tivemos, né? Porque não existia digital na minha época. Não existia, mas o projeto de vida e educação financeira poderia ter existido na nossa época, sim. A minha mãe falava, economiza 10% do salário e guarda aí. É, Tinha isso aí. mas então, tinha orientação dos pais. Hoje a gente tem disciplinas, né, dentro da grade regular, que são os itinerários, que já fazem um despertar para o jovem, né? Porque eu posso falar com propriedade porque eu já lecionei projeto de vida e educação financeira. E agora na rede estadual eu leciono no ensino médio técnico carreira e competências para o mercado Mas de você acha que houve trabalho. uma terceirização da responsabilidade dos pais para o Estado ou para as escolas? Para as escolas, sim, eu acho que sim. Eu acho que a geração dos nossos pais, eles eram mais incisivos com a gente. Hoje os pais deixam mais soltos, que é o novo modo de educar. Eu não estou me colocando contra ou a favor. Falei que isso daí a gente pode. É uma característica que você É vê, só né? uma característica que eu vejo, e por isso que eu acho que sim o Estado ou a rede particular, a escola em si, ela tem o seu papel, só que os pais precisam. Quem passam os primeiros. Eu sempre falo que os coaches são os nossos pais. Nossos primeiros coaches de vida são os pais. Eles que transmitem o conhecimento, a cultura e os valores para o cidadão. O cidadão, ou seja, é o jovem que está em formação. Então, tanto na rede pública quanto na privada, eu dei aula nas duas, eu vejo que você tem um ensino de qualidade, você tem oportunidades. Por exemplo, o CIE, ele tem um movimento que chama, ele tem um projeto que chama CIE em Movimento. Ele vai até a escola, Rodney. E eu já chamei para a escola do estado que eu dou aula, e também eu já compartilhei esse projeto em escolas que eu trabalhei, que eram redes particulares. Se ele vai até o aluno, ele vai até a escola, ele leva todos os consultores dele, e aí os alunos descem, são atendidos na escola. Ah, qual estágio você deseja? Qual curso você faz aqui? O ensino médio regular ou o ensino médio técnico? Qual? Ah, em desenvolvimento de sistemas, em administração, em logística. E aí ele busca a vaga. O aluno sobe para a sala com encaminhamento da entrevista de estágio. Ô Marcela, você falou desse tal de CIE, né? Eu Sim, vou, eu vou usar um termo, talvez não seja o termo técnico, mas fica mais fácil o pessoal entender. Como que essas ONGs, né, essas organizações da sociedade civil, interagem com o professor, com a escola, com o aluno e o mercado de trabalho? Você citou CIE, você o citou NUB, a NUB. ESPRO, Como que o essas... PROA. obviamente, né, que existe um interesse dessas empresas, vou chamar empresas, essas ONGs, OSCs, né, de estar completando esse quebra-cabeça de levar uma mão de obra para o interessado, o empresário. Como Exatamente. que você vê essas empresas atuando aqui no Brasil? Assim, o CIE está há mais de 60 anos no Brasil, o NUB também, eles são de referência, o CIE e o NUB. Acho que a gente até comentou no outro podcast que o meu primeiro estágio em 2003 foi pelo
CIE, né, gente? Então, são instituições tradicionais no nosso país. Agora tem o PROA, que eu conheci, porque ele só atende rede pública, e a Espro também tem um nome, tem um trabalho fantástico, que faz esse elo entre a empresa, né, o empregador e os jovens. Então, e a escola, rede pública ou privada, ela é um intermediador. Então, hoje, como coordenadora do ensino médio técnico, eu tenho que ter contato com essas instituições para trazer o emprego para dentro da escola ou levar os alunos para passeios que são feiras estudantis, que acontecem em todo o ano letivo. Então, tem a feira do emprego do CIEE, teve uma feira recentemente, agora, há 2 semanas atrás, a Trampos, que também foi uma iniciativa do Itaú, que foi na Bienal, no Ibirapuera. Então, hoje, eu vejo que as possibilidades para o jovem são inúmeras. Basta ele querer trabalhar. Eu acho que essa frase, ela assim, resume o nosso podcast. Você falou da feira estudantil. No Brasil existem várias feiras estudantis. Como eu sou de uma geração mais antiga aqui, feira para mim, eu vou no final porque eu tenho a xepa, onde é mais barato. Será que essas feiras que existem não é uma forma de recrutar a mão de obra ociosa por um valor menor? Não, Não? eu acho que Conta aí, não. qual é a A sua... feira, Conta pelo hoje, professor, não por uma visão leiga, né? Porque eu sou uma visão leiga. sim, eu acho que essas feiras hoje, elas captam o interesse do jovem, captam o interesse do jovem que deseja trabalhar. E aí, claro, também mostra essa possibilidade para os jovens que estão no primeiro ano do ensino médio, porque dentro dessas feiras nós temos as universidades que estão lá e as empresas, grandes bancos. Eu vou dar um exemplo da do CIE, que eu levei o pessoal do ensino médio técnico recentemente, no final do ano passado. Então, empresas como o McDonald's, que a gente sabe que o McDonald's é uma das empresas que mais emprega jovens no Brasil, né? Primeiro emprego ou menor aprendiz. Isso é fato há muitos anos. Então, o McDonald's, os grandes bancos como Itaú, Santander, e aí hoje a gente também pode falar de bancos digitais que contratam também bastante para suas áreas de tecnologia. Hoje eles fazem palestras, né, voltadas para o jovem, algumas arenas com gamers, né, com atrações gamificadas para atrair o interesse do jovem. O LinkedIn estava lá na última feira do CIE. Então, o LinkedIn estava fazendo o quê? Ele colocou um fotógrafo para tirar a foto do jovem e depois o jovem ter a possibilidade de ir lá e fazer o cadastro, o seu primeiro cadastro na maior rede corporativa do mundo. Então, olha como a feira é dinâmica. Além dos brindes, né? Todo stand que tinha mais brindes, mais jogos para ganhar mais prêmios, tinha aquelas filas. Então é normal, né? Para mim não é normal, Não, mas por isso que eu tô chamando você, ó. Tô conversando com pessoas inteligentes, né? inteligente. Porque para mim não é normal. Mas você me traz um dado e a gente tem um canal bastante crítico, né? A gente conversa com especialistas, pessoas inteligentes para quebrar alguns paradigmas. Você falou que essas feiras têm grandes bancos, grandes empresas, citou uma rede muito famosa de fast food. E você não citou de propósito as agências de telemarketing, falou também das fintechs, Das fintechs. falou dos bancos, Uhum. mas a gente vê que essas empresas, essas grandes empresas, são recrutadoras de mão de obra de operação. Pode ser que lá você vai peneirar um ou outro, né? Talento, mas na verdade eu tô colocando o mercado de trabalho por uma pessoa para trabalhar bastante e ganhar pouco. Eu estou falando isso porque tem uma experiência na minha família, da minha prima ter ido para uma rede de fast food. Ela falou: Meu, nunca trabalhei tanto e ganhei tão mal. Então, a minha percepção, quando eu trago esse tipo de pensamento aqui, por que que as micro e pequenas empresas, que representam mais da metade, muito mais da metade da mão de obra no país, não estão nas feiras? Sempre as grandes empresas estão lá. Porque elas têm uma maior
capacidade de investimento, isso é Certo. fato. Isso é fato. Mas eu entendo o que você quer dizer com esse valor de Bolsa Auxílio, tá? Porque, como eu converso com os alunos, as vagas que são veiculadas, tem algumas hoje que, assim, os estágios eles variam, né, de 4 a 6 horas. Às vezes, as bolsas de 4 ou 6 horas de algumas empresas, que às vezes são laboratórios, tá? São laboratórios ou são hospitais, é, não chegam a R$ 1.000. Mas é proporcional ao tempo, né? O É tempo é proporcional ao proporcional ao tempo, tempo, é né? verdade. Mas o jovem, com quem eu lido todos os dias, eu vejo que hoje o mínimo aceitável para uma vaga de estágio é acima de R$ 1.000, 6 horas. Tá. Porque Que é aí proporcional às 44 horas semanais, né? exatamente, Tá. né? E assim, e o jovem do ensino médio técnico ou do ensino regular, ele estuda de manhã. Então aí ele só pode trabalhar das 2 às 8, né? Ou das 2 às 6, que são 4 horas ou 6, respectivamente. Só que aí, claro, alguns lugares ainda estão com a bolsa auxílio baixa, né? Baixa, eu digo, um valor muito pequeno. Mas o jovem, ele tá muito mais esperto que nós dois juntos. Mas essas grandes empresas são elas que patrocinam as feiras? Ai, eles são. Geralmente você vai olhar os patrocinadores das feiras, são eles. Então você não tem microempresas e pequenas empresas compartilhando um espaço para buscar o talento. Será que não é o caso aí? Você tem aí, como que fala? A rede S, né? Que você tem micro e pequenas empresas. Tem fugiu o nome agora, mas será O que o Sebrae, Sebrae, isso. eles não estão lá nessas feiras? Porque eles representam micro e pequenas empresas que poderiam estar nessas feiras, porque o maior salário hoje do trabalhador não estão nas grandes empresas, os maiores salários estão nas micro e pequenas empresas. Eu tenho Empresas. certeza. E aqui eu estou falando para você. E assim, a gente tem o cinegrafista que trabalha aqui, nós temos mais duas pessoas. Tem uma equipe que trabalha, mais duas pessoas que trabalham em home, no podcast. O que você falou aqui, eu, como microempreendedor de podcast, eu estou pagando muito mais do que o mercado aqui dessas grandes empresas. Então, hoje, a boa remuneração, né, Eduardo? Você já viu que você está bem aqui, hein? Você acaba até... Então, é assim, as micro e pequenas empresas pagam mais, mas elas não estão nas feiras. E o jovem poderia acessar essas empresas. Não sei se o Sebrae, até se o Sebrae estiver me assistindo aqui, poderia ouvir aqui no podcast, é uma forma de você trazer esses jovens para onde Sim, você tem uma remuneração, inclusive, maior. maior. A gente tem a Feira do Empreendedor, né? Também que sempre acontece no começo do ano, deve estar acontecendo agora. É Mas março, é abril. voltado para o Mas para empreendedor, o empreendedor, né? Não para o não para o jovem. primeiro Não emprego para o que é. primeiro emprego, sim, exatamente. Mas, às vezes, eu vou dar uma ideia para o jovem. Ele vai nessa feira, porque é gratuita, Sim. conhece as empresas e depois manda o Ô currículo. Marcela, já abre umas vagas lá na Na sua consulta, MB, na né? MB, porque eu preciso de pessoas que conhecem tecnologia para trabalhar. Eu estou pagando mais do que os bancos. Oh, que bom. Ficou preocupado lá. Você não sabe, eu fico vendo essas coisas, porque é importante também você participar de um podcast diferente, porque você também leva esse conhecimento para dentro da Dentro da escola, e escola. você fala assim, olha, também temos outro cenário que você pode buscar emprego, em micro e pequenas Sim, empresas. mas por isso também que a gente tem o site de recrutamento, a gente fala do LinkedIn para o jovem, porque aí no LinkedIn também tem vaga de estágio e de empresas variadas, né? Então, mas olha, o Nube e o CIE, você tem várias micro e pequenas empresas que divulgam as vagas no Mico CIE. Se a gente entrasse assim agora, vamos entrar no CIE e vamos buscar algumas Ô, vagas cinegrafista, não tem como colocar na tela aqui? aqui em São Não Paulo. tem, né? A- Não, daí É, eu já abri uma vaga a mais. mas, Acabamos de abrir uma vaga agora. Você cinegrafista falou que não mas tem é um como? exemplo, a gente tem bastante vaga. A gente também estava falando dos bastidores que antes, né? Na nossa época, o primeiro emprego era só telemarketing, né? A gente tinha muita. Ainda tem, né? Ainda tem, Ainda tem. mas hoje tem muito mais opção.
É porque o telemarketing está sendo substituído pela IA, né? Pela IA, claro. Muitos, ou por exemplo, também, muitos jovens gostam muito de internet, de digitar, Uhum. então as vagas de atendimento virtual que substituem o telemarketing também tem bastante oportunidade que o jovem ele fica atendendo Ô, o Marcela, dia você está todo. vendo todos os aparelhos que nós temos aqui no podcast. O podcast é bem simples, não tem a Ferrari dos equipamentos. Nós tem as câmeras de melhor marca, que são os Logitech, tem os processadores de 8 núcleos. Só naquela mesa você está vendo 3 monitores, né? Uhum. O jovem, se eu precisar de um jovem que trabalhe nessa configuração, que você falou que tem muita gente, tem muito emprego de TI. Mas você acabou de falar, o TI é digitação. Eu não preciso de alguém que saiba digitar, eu preciso de alguém que saiba operar. Esses jovens que você tem lá no ensino médio, porque esse mercado digital está crescendo demais, demais, mas não a digitação. Operações, fazer o criativo no Canva, né? Estou usando Sim, uma linguagem um pouquinho mais. programar, Fazer as pequenas programar. programações de código BET, para quando subir o sistema já Sim. sair todo configurado. Eu, Esse jovem está no mercado? Está Ele disponível no ele está mercado? disponível no terceiro ano do ensino médio técnico de desenvolvimento de sistemas. Ele já teve algumas disciplinas de back-end, front-end, de programação, que faz com que ele fique apto a começar num estágio de tecnologia e lidar com isso. Então, por isso que o ensino médio técnico é tão importante e te coloca na frente perante os outros jovens concorrentes. Quem de repente só pensa no ensino médio em só estudar para passar numa faculdade pública, tudo bem, é uma meta, tá vendo? É meta dos pais, É uma geralmente. meta, ou Geralmente é dos pais, né? pode ser uma meta dos pais ou uma meta do jovem, mas se ele tem interesse em ter seu dinheiro, porque como eu ouço muitos jovens e a minha aula é de carreira, eu aplico vários exercícios de autoconhecimento e eu vejo que muitos deles querem ter um dinheirinho, porque tem a mesada dos pais e tal, mas ter o seu próprio dinheiro e aumentar sua independência com 16, 17 anos já é uma boa, né, Rodney? Claro, claro. Mas você traz a feira, que só tem grandes empresas. Você falou do Sebrae, que o empreendedorismo, os jovens podem estar lá. E como que fica aquele quem indica, aquele contato? Você conhece alguém que trabalha, que sabe isso? Ainda funciona no Não, mercado? networking, O network ainda networking funciona no mercado. funciona. Mas aí não é para o primeiro emprego, é pessoas que já Não passou do. sei, o meu primeiro emprego foi networking. É. O meu foi. Minha mãe Ainda tem conversou. isso no Brasil? Tem, porque, por exemplo, eu vou contar rapidamente como o meu foi. Eu estava buscando um estágio, eu fazia administração, estava no começo do segundo ano. Eu comecei a minha carreira já estagiando na faculdade. Mas a minha mãe tinha uma amiga num churrasco de domingo, ela trabalhava na C&C Casa e Construção, o home center, que ainda existe, né? Existe. E aí falou assim: a Marcela tá fazendo administração, tal. Será que não tem um estágio? Ela falou: tem sim, tem várias vagas de estágio em aberto. Manda o currículo dela. Em uma semana eu tava trabalhando. Legal. Então, e hoje ainda existe sim. Só que aí, claro, o networking é aí você expandir. O jovem precisa usar o meu currículo perfeito, pagar de 3 a 5 O reais, seu currículo fazer. perfeito não é o seu, é um site. É o site, Ah, não é o seu. Ah, tá. claro que o meu também fica muito bom, mas aqui a gente está dando dicas, né? E querendo ou não, é um site que faz o seu currículo rapidamente, tem um valorzinho, não é gratuito. Hoje eu ainda, assim, todo mundo me pergunta, Marcela, tem algum lugar que faz currículo gratuito? Olha, tirando o Canva na versão IA, gratuita, ChatGPT. sim. Crie meu currículo. Não, sim, mas aí mesmo assim você tem que baixar gratuitamente um modelo no Canva, ir lá no ChatGPT, pegar os dizeres, as respostas do ChatGPT, e você vai ter que ter um Ah, não, dá trabalhinho para de você, não, dá colocar. para você poder fazer direto. Já tem Já essa agora já sai já pronto. monte para mim e tal, com estilo, formatado, padrão A4 em uma única folha. Nossa, então esse eu ainda não fiz, Esse já não tem, olhei. esse já tem. Mas se já tem, olha, gente, não tá tendo mais ter trabalho a vida. Mas aí que mora o perigo, mas vamos deixar esse perigo para um outro podcast, né? Falar em perigo, Marcela, eu sei que você é consultora dessa área aí e você recoloca vários profissionais no mercado.
Conta um pouco do que você faz, como que é a sua consultoria, quem que você atende, dá uma geral aí pro pessoal da Para todo internet. mundo. Bom, eu É. tenho uma consultoria de RH que está fazendo 15 anos agora em maio, né? Nossa, você começou com quanto? Com 3 anos? Com 3 anos. Você começou com 3 anos? É, o meu primeiro estágio que eu contei para vocês foi em 2003. Eu tinha 21. Porque agora eu Faz a tenho conta. 43. Faz a conta. Faz Faz a a conta. conta. Mas a empresa eu tinha 27 quando eu quis abrir a consultoria. Esse ano é um marco pra gente, porque são 15 anos de consultoria de RH. E a gente está abrindo novos segmentos para psicologia e medicina. Psicologia, porque acredito eu que até o ano que vem eu esteja formada, mas a gente já tem um time de psicólogas para atender vocês. Então, eu vou continuar fazendo o que eu amo, que é recolocação profissional, né? Dar emprego para as pessoas. Então, eu faço confecção de currículo vitae, LinkedIn, né? Então, eu crio o LinkedIn, eu otimizo o LinkedIn da pessoa, faço uma mentoria de carreira para ajudá-la a se recolocar no mercado de trabalho e dou todo o respaldo até ela começar a trabalhar. E a gente faz atendimento psicológico voltado para a carreira. Isso que eu acho que é o mais importante, né? Então a gente trabalha com doenças ocupacionais, burnout, psicoterapia breve também voltada para a carreira e medicina, atendimento clínico geral. Eu sou pai, sou mãe, sou responsável. Eu tenho um filho, eu tenho um sobrinho entre 15 e 25. Eu procuro a Marcela A em Marcela. qualquer lugar do Brasil, eu procuro você. Você vai me Sim, arrumar emprego? sim. Isso custa caro? Como é que é? Não estou perguntando os valores, mas isso custa Sim, não, caro? não custa caro. Eu Porque a acho. gente nunca ouviu falar disso. Então, é orientação vocacional, né? Porque esse atendimento, ele começa por dúvidas do adolescente em qual faculdade seguir, ou às vezes ele está no ensino médio, mas ele também não está com uns bons rendimentos, não está com foco nos estudos, então é legal também passar por uma orientação vocacional. Tudo começa com uma orientação vocacional, depois ela pula para profissional, que aí vocacional é assim, poxa, estou perdido, né? Preciso me encontrar ou qual faculdade quero fazer. A orientação profissional já muda um pouco. Poxa, eu quero trabalhar. Como que eu faço isso? Que instituição eu busco? Que site de recrutamento eu coloco o meu currículo? Como que eu faço um currículo adequado? Eu posso na IA e ela pode montar para mim, mas tá certo? Por que não perguntar para um especialista? Se você não tem repertório, pergunta para a IA, você acha que ela vai devolver o que você tem na cabeça, né? Se Exatamente. você não tem nada, vai devolver nada e você acha que está abafando, né? Esse é Ou, por exemplo, eu citei essas ONGs, a Espro, o CIE, a NUB e o PROA, eles oferecem cursos profissionalizantes, né? Eu ia falar de capacitação profissional. Então, é muito legal. Você quer trabalhar? Você se cadastra nos sites da Espro, do PROA, do NUB e do CIE e também faz os cursos. Aí, enquanto você é encontrado pelas empresas, você ainda tem a possibilidade de fazer cursos gratuitos e recebe a certificação. e recebe a Qual que é a certificação. diferença de eu buscar a Marcela Butazzi, que tem consultoria, que vai arrumar meu primeiro emprego, se eu buscar você, ou se eu buscar a informação na internet? Porque a pessoa fala, tá tudo na internet. O que eu tenho de qualidade em conversar com você que eu não encontro na internet? Olha, eu acho que uma das coisas é veracidade. A primeira hoje em dia, né? É veracidade de informações, a experiência de 20 anos de RH e de um contato com o jovem todos os dias. Então, o grau de instrução que eu vou passar para o meu cliente é muito maior do que da internet, né? Ah, eu faço um currículo mais abrangente, mas será que esse currículo ele tá com o objetivo definido certinho? Então, a conversa com o especialista, eu acho que não tira. É a mesma coisa do Google, quando a gente precisa tomar um remédio, só que a gente fica na dúvida. A gente pode não consultar um médico, né? Você sabe bem disso, de medicina, né? Da sua família, sua mãe é Minha médica, mãe é então. médica, a Você gente fala tem uma assessoria médica dentro da AMB Carreira e Saúde, que eu falei que agora a gente está com essa nova divisão de saúde. Então é a mesma coisa. Será que é legal você, tá, quero tomar esse remédio, eu olho no Google para que serve, efeitos colaterais e eu olha a bula, tomo. né?
olha a bula sem consultar um médico? Ou não é melhor você realmente investir? Às vezes, e você tem dinheiro, você paga no cartão, hoje a gente tem pagamento facilitado, conversa com a médica, às vezes você nem precisa tomar o remédio e ela te dá outras instruções para sua saúde com veracidade e que vai te levar a um estado geral muito melhor do que se você tomasse aquele remédio. Exatamente usando essa metáfora, é o meu atendimento de orientação vocacional, de mentoria de carreira e de recolocação profissional. Pessoal, essa conversa foi muito legal que nós fizemos aqui com a Marcela Butazzi. Ela trouxe as expectativas, ela falou como que eu consegui meu primeiro emprego, dos 15 aos 25, até os 30. Ela falou que fica 10 anos estudando, para mim fica 20 anos estudando, porque você entra com 6, né? Ou se for na creche, entra com 3, Com né? 3, e Né? E você fica vai, estudando até 18. pré-escola, anos iniciais, anos finais, Ensino ensino médio. fundamental, E aí você vai fazer 1 uns e 2. cursinhos ali e tal, e acaba chegando aos 25. Então, o que ela falou assim, olha, gente, tem emprego para todo mundo, né? Foi isso que você falou. E se precisar de Basta querer. basta querer. E se você quiser sonhar, sonha com os pés no chão, né? Sonha com os pés no chão, mas pode sonhar alto. Pode sonhar alto? Pode, Então pode pensar alto, né? Pode Pensa pensar alto o alto. podcast. Mas é assim, claro, eu convidei, o podcast tem um tempo, a gente já terminou essa conversa, a conversa passou rapidamente, mas eu vou deixar o contato da Marcela aqui na descrição desse vídeo, caso você se interesse em continuar esse diálogo, chama a Marcela lá no WhatsApp, você atende todo mundo? Atendo, claro. O WhatsApp cai direto comigo, viu, gente? Eu tenho equipe, mas sou eu que A atendo. última vez que alguém falou deu 28 mil cliques de um dia para o outro. Mas é isso aí. Então, gente, se você curtiu, conversa com pessoas inteligentes nesse podcast, no Pensa Alto Podcast, não esquece de descer, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o comentário. Coloca aí qual a sua pergunta para a Marcela. O que você gostaria que ela respondesse na próxima vinda dela aqui? Valeu, obrigado. Valeu, Marcela. Obrigada, Rodney. Até a próxima, Até a hein? próxima. Valeu, tchau. Tchau.